tanto o petismo como o bolsonarismo estão se matando, porque a gente está chegando numa era pós-Bolsonaro e pós-Lula. Absolutamente nada ali se sustenta, porque não tem substância, não tem programa, não tem projeto. A gente tem. Boa noite. Bom, prazer estar aqui com vocês, um desprazer estar pagando ali com Rosa. Eu quero dizer para vocês o seguinte, reforçar o espírito, como o Arthur já colocou, eu estou na ponta pessimista do movimento. Por quê? Por uma decisão racional do Brasil, os analistas pessimistas eles acertam muito mais. Então eu falo, bom, minha chance está mais certa de ser pessimista, mas devo reconhecer o senhor Renan Santos, que o Renan, eu gosto de definir esses momentos de otimismo do Renan quando, naquela parte feliz de filme de princesa da Disney. Então, tipo assim, tem sei lá, a Bela adormecida e tal, aí começa as coisas a dar certo, aí ela sai, e aí abre a cortina, aí vê os passarinhos, aí os passarinhos falam com ela, cantam. Então, o Renan é Branca de Neve? Eu não sei, né? Você que entende de princesas. Então... Pois é. Então, a Branca de Neve, né? Tô falando que o Renan é a Branca de Neve, cara. Que ele fica lá, ele acorda, aí o lençol toma vida, aí começa a falar com ele. Já vai falar que figura, o lençol toma vida é outra princesa. Então, vai lá, começa a perguntar. E assim, ele fica no momento que tudo que ele sai, ele vê beleza. Cara, eu pisei na bosta. Cara, falo que pisar na bosta é sorte. Com certeza as coisas vão dar certo. Enfim. Tudo isso pra dizer que, apesar da minha ser da ala pessimista da MBL, preciso reconhecer que as coisas estão dando certo em sequência. E que, não sei se vocês viram o levantamento que a Folha fez, acho que foi na semana passada, pela primeira vez nós temos uma proporção da direita jovem maior do que o bolsonarismo. Em todas as redes. No YouTube é massacre, assim, o único que tem alguma relevância de YouTube é o Gaia, que tá aqui. Tirando isso, o bolsonarismo de YouTube, eles não se dedicam a isso. E eu digo assim, até pela experiência que eu tenho com boa parte dos meus pais, que boa parte não teria capacidade de desenvolver um raciocínio de 10 minutos com um vídeo de YouTube. Se não fosse fazer um de 1 minuto e meio, com xingando algum ministro e gerando alguma confusão e alguma comissão na Câmara, é muito mais fácil do que você desenvolver um raciocínio. Mas mesmo em Instagram e mesmo em TikTok e outras redes, pela primeira vez a gente tem uma fatia maior do público do que eles. E nós passamos pelo pior momento em 2019, com o Bolsonaro no auge, e a gente sangrou ali tudo que a gente tinha para sangrar. Em 2019 a gente ficou com os coordenadores, com a militância, com os mandatários firmes daqueles que de fato estavam naquele propósito, estavam acreditando naquilo. De 2019 para cá foi só crescimento por causa da nossa coerência, por causa do nosso discurso. Enquanto o Bolsonaro foi acumulando incoerência, foi acumulando hipocrisia, foi acumulando decepção para o próprio eleitorado, a gente, pelo contrário, a gente foi mostrando, quanto mais o tempo foi passando, tudo que a gente falou foi se concretizando. Lembra quando eu fiz o discurso disputando contra o Arthur Lira, que depois tentou me caçar, falando que, ó, Bolsonaro está apoiando o Lira agora, quem vende alma demônio, o Pedro que o capeta cobra com juros e correção monetária. Depois o Arthur Lira virou base do Lula, o Centrão não operou em absolutamente nada para suspender ou para atuar contra nenhuma ação penal contra o Bolsonaro, ele acabou preso. Acabou preso depois de ter feito acordo com o Toffoli para suspender as investigações contra o Flávio Bolsonaro, depois de ter entregado o governo para o Ciro Nogueira, colocar todo o Centrão, o núcleo do governo, afrouxar de improbidade administrativa, colocar o Aras e tudo aquilo que a gente já sabe, e no final das contas não adiantou de absolutamente nada, ele ficou preso da mesma maneira. Se ele tivesse feito o enfrentamento que precisava ser feito, não tivesse escutado, primeiro, a covardia e o medo de ser preso do Flávio Bolsonaro, e tivesse enfrentado o Supremo quando ele tinha o poder, quando ele tinha popularidade, quando ele tinha maioria no Congresso, ele mesmo não ia estar nessa situação. Provavelmente ele ia estar reeleito. Provavelmente seria presidente da República. Se ele tivesse coragem de enfrentar. E se tivesse cumprido com o seu próprio discurso de falar, não, se tiver filho meu envolvido e tal, não vou defender não. Se ele tivesse deixado o Flávio ser preso, não ia ter demonstração maior de coerência, de honestidade, de virtude, falar, cara, o próprio filho, ele foi lá e não defendeu o nome do seu princípio, o nome do seu valor. Mas não, em vez de deixar que o Flávio fosse preso, ele garantiu a própria prisão e não duvido que o resto da família, agora o Eduardo,
que tinha uma... Porque além de tudo, gente, não é só canalice, não é só mau caratismo, é burrice. O Eduardo não estava em investigação nenhuma. O Eduardo a gente já considerava em São Paulo uma cadeira do Senado e do Eduardo, era indiscutível. Todo mundo, a MBL, a direita, a esquerda, falava uma cadeira do Eduardo do Senado, ninguém tira. Ele saiu do Brasil sem ter nada contra ele, não tinha nenhuma investigação, não estava acontecendo absolutamente nada contra ele, ele tinha todos os direitos políticos, ele não ia ser preso, ele foi fazer graça e agora não pode sequer voltar para o Brasil. Então, nesse nível de amadonismo, e quando a gente para pensar, pode ser que seja muito mais fácil e muito popular, ao mesmo tempo, puxar o saco do Bolsonaro, do Neymar e da Virgínia, como fazem alguns. Mas isso não tem consistência de longo prazo. Você não vai ter pessoas como no Movimento Brasil Livre, que você pode contar que o cara vai não só morrer, mas vai matar por você. E o cara tá do seu lado, doa quem doer, por qualquer coisa que venha, e você vai ter aquele núcleo, porque muitos momentos difíceis e devastadores vão acontecer. O nosso pior de todos foi aquela acusação esdrúxula dos 200 milhões de reais de superchat no YouTube. Tá bom, deixa eu diminuir um pouco a acusação. 400 milhões? Tá bom. Os 400 milhões no YouTube. Eu não tenho a menor dúvida de que no futuro vai vir coisa pior, de que no futuro vai vir operação mais pesada, de que no futuro vai ter perseguição pior, que a gente vai estar num momento pior com a opinião pública, que a gente vai estar com um momento pior de classe política, que a gente vai estar num momento pior de perseguição do judiciário, mas eu tenho certeza absoluta que quem ficou até agora nos piores momentos vai continuar nos momentos que vão vir ainda piores. E essa certeza nenhum deles tem. Tanto o petismo como o bolsonarismo estão se matando, porque a gente está chegando numa era pós-Bolsonaro e pós-Lula. Eu tenho dito isso há algum tempo. Dentro do PT, todo mundo vai se matar para disputar o espólio do Lula. O Lula sempre fez questão de matar todas as outras lideranças de esquerda que ameaçassem ele. Quando a Marina estava em primeiro na pesquisa para presidente, ele falou, o vice dela é da Natura, ela quer a independência do Banco Central, a independência do Banco Central é querer que você morra de fome. Colocou na TV a propaganda de um prato vazio, porque a Marina defendia a independência do Banco Central e fez ela perder a eleição e sumir do mapa. Ela não ganhou a eleição nem de deputado depois disso. E depois teve a espinha de geleia de se submeter a ser ministra do governo. Mesma coisa fez com o Ciro Gomes. Dentro do campo da esquerda, ele sempre fez questão de destruir quem podia ter algum brilho próprio e de apoiar quem ele sabia que sem ele não seria nada. Liderança que ele sabia que não ia ter sal nenhum. Então quem que o Lula apoiou? A Dilma. Você sabia, meu? A Dilma. Sem mim, não é nada. A Dilma vai pra onde sozinha? Né? O Haddad. O Haddad, você tem um carisma negativo, né? Também não vai pra lugar nenhum sem mim. E qual que é o problema disso? Não tem quem substitua. Isso é ótimo pra gente. E não só dentro do PT, para fora. Sem Lula não tem nenhum compromisso de PDT tá junto com o PT, não tem nenhum compromisso de PCdoB tá junto com o PT, não tem nenhum compromisso de PSOL tá junto com o PT. Eles vão se esfacelar. Da mesma maneira do bolsonarismo. Eu escutei, faz uns 2 meses eu falei para o pessoal do MDF que um deputado bolsonarista me procurou quando saiu a notícia da validação das assinaturas do partido de lição. Ele disse o seguinte, que eu tenho inveja de vocês porque a gente precisa acender uma vela pro Deus Sol toda semana. Qualquer um aqui dentro do bolsonarismo que se destaque em qualquer coisa, que puta, o cara mostra conhecimento, o cara mostra liderança numa causa, o Bolsonaro faz questão de marretar para não deixar crescer, para não ser uma ameaça a ele. Então, da mesma maneira que o Lula agiu na esquerda, o Bolsonaro agiu na direita. O que faz com que os bolsonaristas também nos bastidores se matem. E quando acabar a era Bolsonaro, quando ele perder relevância política e a gente está se aproximando cada vez mais desse momento, eles vão se matar entre si. Porque não tem amizade, não tem aliança. Tem um oportunismo de todo mundo colar no Bolsonaro e querer o voto dele. Agora, vocês até podem perceber, em si que tem alguma discussão propositiva, tem alguma discussão de programa, tem alguma discussão de projeto que não é só combater a esquerda em abstrato, como eles dizem, não tem concordância nenhuma. Não tem concordância nenhuma porque não tem ideia nenhuma, não tem projeto nenhum. Ah, o projeto era o liberalismo do Paulo Guedes. Aí manda a PEC Kamikaze de 150 bi de ROM. Ah, o projeto era defender a Lava Jato. Isso nem fala nada, né? Então, absolutamente nada ele se sustenta, porque não tem substância, não tem programa, não tem projeto. A gente tem.
E por isso que a gente sobreviveu durante todo esse tempo aos momentos mais difíceis. E agora acabou o nosso tempo de sobrevivência. A gente não tá mais sobrevivendo, a gente não tá mais se defendendo. Não estão lá os bárbaros subindo às nossas muralhas e a gente tendo que jogar óleo quente para repelir a invasão. A gente agora tá tomando território alheio. Nós agora somos a potência imperialista, senhor Renan Santos. Tô partindo pra dominação. A gente tá... Você gosta de Alexandre o Grande, mas eu vou fazer um paralelo asiático. A gente tá Gengis Khan, entendeu? Ali, meu, tomando Mongólia, tomando a Ásia inteira, e a maior parte do mundo conhecido. Esse é o nosso momento de ascensão, de colocar a quantidade de deputado que já veio pra mim falar, não, me dá uma missão lá no meu estado que eu faço um deputado pra você. Pô, você não tá entendendo, meu amigo. Eu não quero que você faça um deputado pra mim. Se for pra eleger um cara do seu perfil, eu prefiro eleger ninguém nesse estado, pessoal. A gente não vai ficar entregando o diretório pra... Ah, mas eles precisam bater cláusula. Sim, meu filho, mas a gente não vai vender amanhã pra bater cláusula. Não vai colocar um monte de tranqueira dentro do partido pra você entregar um deputado em troca de a gente vender a legenda pra vocês. E digo mais, aqui em Goiás, vocês precisam correr atrás. Tem estado que o MBL, que a missão, estão mais estruturados do que aqui, com um cenário mais difícil do que de Goiás. E não só a gente precisa de liderança forte aqui, a gente precisa de porta-voz forte aqui, a gente precisa de uma chapa forte aqui, como também, uma coisa que o Renan falou ontem, tem que falar com frequência e é verdade. Vamos supor que o Renan fracasse muito. E fracasse muito na sua candidatura fazendo 5% das intenções de voto. Ela fez 5% das intenções de voto. Cara, 5% das intenções de voto são alguns milhões de votos de legenda para chapa para fazer deputado federal. Isso significa que estado da missão que tiver chapa vai eleger. Mesmo quando a chapa em si não tem voto, a legenda vai ter. E eu quero ver gente capaz, decente, preparada e firme comigo em Brasília saindo daqui de Goiás. E é com essa missão que eu vou deixar vocês aqui. E, infelizmente, eu queria alugar o discurso máximo possível para dar tempo de vocês irem embora antes do show. Mas esse foi o máximo que eu consegui. Obrigado.